Uma jiboia de estimação estrangulou e matou o próprio dono. Cara, seria o primeiro caso de uma jiboia matando um ser humano. Primeiro caso oficialmente registrado. Olha que doideira. Em todos os jornais saiu essa notícia aí do dia 26, entre o dia 25 e dia 26, aonde uma jiboia, boa constrictor, essa que você vê comumente nas matas brasileiras ou ao redor das cidades, matou um americano. Então, bora ver um pouquinho dessa história comigo? Eu vou contar ela todinha para você, mas eu acho que tem uma coisa errada aí. Vamos lá. Um homem brutalmente estrangulado até a morte por sua própria cobra jiboia de 18 pés. Epa, já começa a ter algo de muito errado aí nessa situação. Uma jiboia de 18 pés, sabe quanto dá isso mais ou menos em metros? 5,40. Caramba, maior do que uma sucuri? Que jiboia é essa? Seria o primeiro caso, hein, de uma jiboia. Isso é impossível, Henrique, de acontecer? Então, tem o caso do cara que morreu com uma Python Rock lá na Inglaterra, ao colocar ela no pescoço, e ela o estrangulou e ele morreu asfixiado. E ela era pequena, tinha cerca de 3 metros. Esse caso está noticiado, vai ficar aqui linkado no final desse vídeo. Você pode assistir depois, porque é muito interessante. Serpentes não peçonhentas matando seres humanos. Mas vamos continuar a reportagem que saiu no mundo inteiro. Um homem de 27 anos, estrangulado até a morte por uma cobra de 18 pés, chamado Elliot Senseman, da Pensilvânia, Estados Unidos, que acabou morrendo em circunstâncias terríveis quando sufocou com a sua enorme jiboia que interrompeu o fluxo de ar. Os médicos não conseguiram salvar Elliot, que foi tratado por seus ferimentos no hospital antes de morrer. Ele faleceu domingo, dia 24, 4 dias após o incidente. Então eles relataram isso para o dia 25, dia 26, mas dia 24 foi a data do óbito. O legista do condado de Lent, Daniel Buglio, disse: uma cobra tipo boa constrictor, de aproximadamente 18 polegadas, 18 pés, que constrangiu ao redor do pescoço o Sr. Senseman, causando então assim uma lesão cerebral anóxica, completa falta de oxigênio no cérebro, e cérebro sem oxigênio, a gente sabe, vira patê, né? É o que acontece quando, por exemplo, uma cobra coral pica você. A mídia local relata que foi sua avó que o encontrou no chão, com a cobra enrolada firmemente em seu pescoço. Já vou explicar isso. Ela chamou a polícia, que foi forçada a atirar e matar a cobra para garantir que o sufocante, Elliot, fosse liberado de suas garras. Quer dizer, cobra não tem garra, mas coube aí a liberdade da palavra. Um relatório do Departamento de Polícia de Upper Macungie Township disse: ele foi encontrado inconsciente, deitado no chão da casa, com a porção média de uma grande cobra enrolada no pescoço do homem. Elliot adorava cobras, era apaixonado por cuidar delas, disse sua mãe. Abre aspas. Devido ao enorme tamanho do réptil, com mais de 15 pés, aproximadamente 18, um dos policiais conseguiu atirar na cabeça da cobra, sem arriscar mais ferimentos ao garoto. Abre aspas. Uma vez que a cobra foi retirada pelo tiro, os policiais conseguiram puxar o garoto para um local seguro. A família de Elliot disse que ele era um entusiasta das serpentes e tinha uma paixão pela conservação. Ele lidava com elas desde os 10 anos de idade. Ele supostamente estava limpando a mudança quando a cobra se tornou agressiva e o atacou. Supostamente, mas ninguém viu. Sua mãe, Heath Lyons, que descreveu como excêntrico, divertido, único, brilhante, disse: tudo o que ele fez foi para as outras pessoas. Abre aspas, até as malditas cobras ele estava resgatando de pessoas que não podia cuidar delas. Eu entendo o ódio que ela tem agora, óbvio. Ela também disse que seu filho estava buscando uma patente para um sistema de irrigação para ajudar a cultivar alimentos
para pessoas pobres na África. Bom, então aqui, por si só, já deu para ver que o cara era um cara 10, que era um cara gente boa, que estava resgatando os animais para poder salvar animais que eram oriundos de maus tratos, pessoas irresponsáveis que compram, o bicho cresce e depois quer jogar no esgoto, e assim acontece, né? Essa foi a reportagem. Mas e você, Henrique? Quer dizer, que Henrique sou eu. E eu, Henrique, estou falando comigo mesmo. É que eu gosto de falar com pessoas inteligentes. Henrique, o que aconteceu ali? Uma jiboia de 18 pés? Como assim? 5,4 metros aproximadamente? Tem algo errado aí. Pois é. Jiboias têm aproximadamente 3 metros, podendo chegar a quase 4 metros, mas eu vou te falar que é uma coisa extremamente rara de acontecer. Serpentes não peçonhentas não costumam matar seres humanos. Os acidentes acontecem com serpentes peçonhentas, mas existem casos onde serpentes não peçonhentas mataram pessoas. Existem 2 casos de Malayo Piton reticulatus que devoraram pessoas. 2 casos oficiais. Extraoficiais, existem vários, mas nenhum deles é comprovado. Mas existe relato oficial. Um senhor pequeno e uma senhora também pequena que foi capturada por Malayo Piton reticulatus, que é a maior cobra do mundo. Isso tem tudo aqui relatado, está na playlist de acidentes com serpentes. Essa playlist tem, aqui que vai ficar linkado no final, tem muito vídeo só de acidente. É só de acidente. Inclusive tem lá até o acidente com essa senhora e tem o link que vai para o nosso site que mostra. Porque a gente não pode colocar esses vídeos aqui. Onde a cobra foi aberta e retirada de lá de dentro. Ponto. Sim, existem 2 casos oficiais. Sucuri existe? Não existe. Oficial não existe nenhum. Tem o tal do dentista. Tem um dentista que às vezes eu acho até que sucuri se alimenta só de dentista. Porque é um dentista que sumiu lá em São Paulo, um dentista que sumiu no Rio de Janeiro, um dentista que sumiu no Rio Grande do Sul, um dentista que sumiu na Amazônia. Parece até que sucuri só come dentista. Eu não sei o que acontece, se alimenta dentista. Ou seja, esse caso do dentista é mentira, é fake. Se o teu papai contou isso pra você, tua mamãe, eles se enganaram, porque ouviram uma história fake e replicaram. É a famosa galera do tio do Zap. Então, não existe esse caso. Eu duvido que uma sucuri tenha devorado um ribeirinho ou uma criança. Não duvido que já tenha acontecido. Porém, até o momento, volto a repetir, não existe nenhum relato oficial. E eu só posso trabalhar aqui com as coisas oficiais. Apesar de entender que uma sucuri seja capaz de matar um ser humano, não existe relato oficial e ponto. E eu não vou ficar discutindo fake news aqui. Chega de crendice, esse canal não é para isso. Mas para Malayo Piton reticulatus, existe que matou e devorou o ser humano. Agora, não é só isso. Tem outra que é, por exemplo, a Piton Rock, que matou um inglês. E tem uma outra, Piton Rock também, que matou 2 crianças. O que acontece? Nesse caso do inglês, ele foi o quê? O cara botou ela no pescoço e morreu estrangulado. Teve uma também aqui na Venezuela. Então, assim, de Piton, oficialmente já teve. Para devorar, só 2. Malayo Piton reticulatus. Mas sucuri nunca. E jiboia? Jiboia seria o primeiro caso. Esse seria o primeiro caso de uma jiboia matando uma pessoa. Só que é desconfiável porque não existe jiboia desse tamanho. E aí eu fui procurar um monte de reportagens. E encontrei várias delas em inglês, aonde o cara fala jiboia e aonde o cara fala tipo jiboia, que é uma coisa muito diferente. Tipo jiboia não é a mesma coisa que jiboia. E, inclusive, encontrei um em inglês que fala Piton reticulatus, que é Malayo Piton reticulatus. E aí seria mais um caso de óbito para Malayo Piton reticulatus. E não para a jiboia. Não para a jiboia. Então, assim, não tem jiboia desse tamanho e até o momento não tem caso nenhum de jiboia que matou seres humanos. Mas Malayo Piton tem. Porém, o nome já diz, isso é acidente. Isso foi um acidente. Serpentes não são devoradoras de pessoas. Serpentes não vêm para a cidade para devorar pessoas. Nós não fazemos parte
do nicho ecológico delas. Aliás, ser humano não faz parte do nicho ecológico em cadeia alimentar de nenhum animal. Nenhum animal é devorador de seres humanos. Tá, eu sei que um ser humano no mar pode ser devorado por um tubarão. Também sei que o ser humano lá na África, numa cacimba, pode ser devorado por um crocodilo ou pode ser devorado por um leão. Mas isso é uma coisa esporádica. Nós não fazemos parte da cadeia alimentar deles. Seria do tipo assim, uma cadeia alimentar. Você tem a jararaca que come roedores. Se você retira os roedores, a jararaca deixa de existir, porque ela se alimenta. O roedor faz parte da cadeia alimentar dela. Seres humanos, apesar de serem esporadicamente devorados por outros animais, não fazem parte da cadeia de nenhum animal. Mas isso não significa que eu te aconselhe a nadar num lago cheio de crocodilos, nem ficar no mar onde tem tubarão. E, mesmo que serpentes não sejam devoradoras de seres humanos, já houveram 2 casos de Malaiopiton reticulatus. De jiboia, até o momento, pelo que eu pesquisei aqui, isso é um erro de tradução ou um erro do legista que colocou lá tipo jiboia e não colocou qual era a cobra. Henrique, mas o que fez ela atacar o cara? Bom, primeiro, eu não acredito que ela tenha atacado o cara. Eu acredito que ele tenha colocado ela no pescoço, como todo mundo tem feito. Tem o caso do circo, eu não posso botar as imagens aqui, mas tem um comum que o cara está numa apresentação e daqui a pouco ele sufoca com uma no pescoço. Tem o caso desse inglês que colocou ela no pescoço e ela sufocou ele achou que não era nada, quando viu, não conseguiu tirar. E provavelmente esse americano foi a mesma coisa. Provavelmente ele estava com ela, enrolado, e ela enrolou no pescoço, sufocou, quando você vê, tu desmaia, cara. Tem um outro vídeo também que eu não posso colocar aqui, que o cara tá com uma piton no pescoço, andando por aí, aí daqui a pouco o que acontece? Ele desmaia. Porque é rapidinho. Você não aguenta ficar muito tempo sem respirar. Rapidinho, ele pegou, foi resgatar, pum, tombou. Aí todo mundo foi lá tirar o bicho. Eu não posso colocar essas cenas aqui, porque é óbvio que a mídia social vai brecar. Mas nesses casos, são as próprias pessoas que vão lá e colocam ela no pescoço. E aí, cara, infelizmente a gente precisa de oxigênio, né? Tá aí o caso desvendado em que, muito provavelmente, quase que com certeza, no caso desse garoto, que era um garoto brilhante, o Elliot, ele não morreu por uma jiboia, mas provavelmente por uma Malaiopiton ou Piton bivitatus ou alguma outra piton. Aproveita, compartilha o vídeo, porque quando você compartilha o YouTube fica doido, do tipo, caraca, tá compartilhando, então vou compartilhar também. Todas as plataformas começam a compartilhar. E assista a playlist final, que é só de acidentes de serpentes. Tem um montão de casos para você assistir e ouvir sobre as peçonhas e sobre os casos onde algo esquisito aconteceu. Então, assiste aí.